Olá, sou Marcos, e bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Você já reparou no silêncio que existe entre duas pessoas quando uma pergunta certa é feita? Não aquele silêncio comum, mas o que vem logo depois de algo que atravessa defesas, que escapa da superfície e toca uma parte do outro que nem ele sabia que ainda existia. Porque existem mulheres que, com uma única frase, fazem um homem revelar segredos que nem aos próprios amigos ousou contar. E por que, diante de certas perguntas, até o homem mais racional se vê desarmado, falando sem freios, como se estivesse hipnotizado? Existe uma chave, ou melhor, um espelho, que, quando posicionado na frente de um homem, o obriga a se encarar. E quando ele se vê, ele fala. E quanto mais fala, mais se entrega. A pergunta certa não é apenas uma porta de entrada. É uma armadilha emocional. Mas quem ousa perguntar? A maioria das pessoas ainda acredita que para seduzir um homem, é preciso se mostrar interessante. Elas não perceberam que o verdadeiro magnetismo está em fazê-lo se sentir descoberto. Carl Jung dizia que a psique humana é um oceano de símbolos, e só mergulha quem sente que algo o puxa para dentro. É exatamente isso que essas perguntas fazem. Não informam, invocam. Elas não querem respostas lógicas, querem reações viscerais. E quando você dispara a pergunta certa, o inconsciente dele reconhece. Isso tem a ver comigo. Mas atenção, essa não é uma técnica qualquer. É um chamado ao caos, porque fazer um homem falar não é o desafio. O verdadeiro poder está em conduzir o que ele revela, e, sobretudo, o que ele ainda tenta esconder de si mesmo. Imagine um homem, seguro, blindado, acostumado a controlar a narrativa. Agora imagine esse mesmo homem hesitando, sorrindo nervoso, olhando para o chão, procurando palavras que antes vinham com facilidade. O que aconteceu? Ele foi exposto a algo que não pode explicar. Talvez tenha ouvido algo como: qual é a memória que você nunca contou a ninguém, mas que ainda vive aí dentro? Parece simples, mas isso quebra a estrutura. E quando a estrutura se rompe, o fluxo começa. Jung chamava isso de irrupção do inconsciente, o momento em que a alma é arrastada para fora da máscara social. E é aí que o jogo muda, porque um homem pode resistir a elogios, belezas e performances, mas ele não resiste a ser visto. E se eu te dissesse que há 8 perguntas capazes de penetrar camadas tão profundas que o próprio homem vai implorar por mais tempo ao seu lado, só para continuar falando? Não perguntas comuns, banais ou calculadas, mas perguntas que, quando pronunciadas, fazem a realidade tremer. Questões que reverberam no inconsciente masculino como tambores antigos, chamando à superfície memórias, verdades e desejos esquecidos. Se você acha que conhece alguém só porque ele fala muito, se prepare. O que esse vídeo revela não é o que um homem quer dizer. É o que ele tenta esconder com todas as suas forças, e que escapa assim que ouve o estímulo certo. Você está prestes a entrar em território sagrado, onde o verbo revela, mas a escuta domina. Não se trata de manipulação, trata-se de compreensão profunda. A mulher que domina essas perguntas não está jogando, está invocando. E o que ela invoca nem sempre é bonito, nem sempre é seguro, mas é sempre real. Há algo em cada homem que anseia por ser decifrado, por ser arrancado da prisão do silêncio em que vive desde a infância. Jung sabia. Aquilo que não enfrentamos no inconsciente retorna como destino. O que você está prestes a descobrir não são truques, são espelhos. E espelhos não mentem, apenas mostram o que já está lá, à espera de alguém corajosa o suficiente para perguntar. Mas atenção, cada pergunta é um portal, e uma vez aberto, não tem mais volta. Existe uma pergunta que cala um homem mais rápido do que 1000 acusações. Não porque ela o julgue, mas porque ela o alcança. Silenciosamente, ela toca uma parte dele que ele mesmo evitou olhar por anos. É o tipo de pergunta que parece simples, uma pergunta qualquer, mas que carrega dentro de si um espelho antigo, uma memória esquecida,
uma culpa enterrada. Quando uma mulher com presença e verdade a pronuncia, ela não está falando apenas com o homem diante dela. Ela está falando com o menino que ele foi, com o filho que falhou, com o amante que se perdeu. E naquele instante, ele para. Não porque não saiba o que dizer, mas porque tudo o que poderia dizer agora parece pequeno diante do que sente. E ele sente. Mesmo que não demonstre, mesmo que tente disfarçar com um sorriso ou com sarcasmo, ele sente. E isso por si só já o desarma. A primeira pergunta não é dita, ela é pressentida. Ela nasce do silêncio certo, da pausa certa, do olhar que não tenta provar nada, apenas observa. É quando a mulher não se apressa, não tenta conquistar, não tenta agradar. Ela apenas permanece, enquanto ele tenta entender por que está tão inquieto diante dela. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos se transforma em destino, mas ele também sabia que aquilo que observamos sem medo se transforma em poder. Essa mulher não está ali para disputar espaço. Ela está ali para revelar profundezas. E quando ela pergunta, o que você sente quando ninguém está olhando? Ela está, na verdade, abrindo um portal. Não para uma resposta imediata, mas para um desconforto necessário. É o tipo de desconforto que prepara o terreno para a verdade emergir. Homens não foram ensinados a falar sobre o que sentem. Foram moldados para serem fortes, racionais, inabaláveis. Mas a armadura que os protege também os aprisiona. Por isso, quando uma mulher o confronta com uma pergunta que não exige lógica, mas presença, ele se vê diante de um abismo. E nesse abismo, ele começa a falar. Primeiro, palavras soltas. Depois, frases mais longas. Até que, sem perceber, ele está expondo dores, saudades e desejos que nem sabia que ainda estavam vivos. Não porque ela o forçou, mas porque ela o permitiu. Ela fez algo que ninguém mais fez. Ouviu sem tentar consertar. Observou sem tentar interromper. E nesse espaço sagrado, a voz dele encontrou permissão para existir. É aqui que o jogo muda, porque ele começa a associar essa mulher ao alívio. E nenhum homem se afasta daquilo que o faz se sentir inteiro. Ele pode resistir ao início. Pode zombar, fugir, até tentar inverter o jogo. Mas ele vai lembrar daquela pergunta, vai lembrar do jeito como ela o fez sentir. Porque não foi sedução, foi reconhecimento. E o reconhecimento é o que todo homem deseja secretamente. Ser visto não pela imagem que construiu, mas pelo ser que existe por trás da máscara. E quanto mais ele fala, mais ele se conecta. E quanto mais se conecta, mais deseja permanecer. Não por dependência, mas por liberdade. Porque com ela, ele pode ser ele mesmo. Algo raro demais para ser deixado para trás. Essas perguntas não funcionam porque são inteligentes, mas porque são ancestrais. Elas tocam em feridas que atravessam gerações. Quando uma mulher pergunta, qual é a sua maior fraqueza que ninguém conhece? Ela está, sem saber, convocando não apenas o homem à sua frente, mas todos os homens que vieram antes dele. É uma evocação coletiva. É como acender uma fogueira no meio de um campo escuro. E todos os pedaços fragmentados da alma masculina se reúnem ao redor dela, buscando calor, buscando sentido. Ele pode rir da pergunta, pode fugir da profundidade, mas a semente já foi plantada. E a mente que escutou não esquece. A mente que foi tocada não consegue mais fingir indiferença. O que poucos percebem é que, quando um homem fala demais, nem sempre é porque quer ser ouvido. Às vezes, é porque ele não foi ouvido o suficiente na infância. E quando alguém o escuta com verdade, ele não quer parar. É como se sua voz tivesse finalmente encontrado solo fértil. Mas isso só acontece quando a pergunta certa é feita. Quando a curiosidade é genuína, não estratégica. Quando o olhar é presença, não julgamento. Quando a mulher entende que provocar um homem não é dominá-lo, mas ajudá-lo a se lembrar de quem ele é quando não está tentando ser ninguém.
E aí ele se desnuda. Não o corpo, mas a alma. E essa é a nudez que realmente cria vínculo. Jung nos ensinou que tudo o que é reprimido se torna sombra. E o homem moderno vive mergulhado em sombras. Emoções não ditas, dores não processadas, traumas não reconhecidos. Quando uma mulher pergunta: "O que você sente quando está sozinho no escuro?", ela está chamando a sombra para dançar. E a sombra, uma vez chamada, não se retira sem ser ouvida. Ele pode negar, desconversar, racionalizar, mas dentro dele, algo já começou a se mover. Porque toda pergunta é uma lanterna. E essa lanterna agora está acesa, iluminando memórias que ele havia trancado, sentimentos que ele havia engavetado, pedaços que ele havia esquecido. O que se inicia com uma simples conversa pode se transformar em um ritual de cura. Mas não é uma cura leve, nem romântica. É uma cura crua. Porque abrir espaço para um homem falar é também abrir espaço para a sua dor, para a sua vergonha, para seus conflitos não resolvidos. E nem toda mulher está pronta para isso. Mas as que estão, essas se tornam inesquecíveis. Não por serem perfeitas, mas por serem inteiras. Elas não têm medo da bagunça interior masculina. Elas acolhem, sem tentar salvar. E nesse acolhimento, o homem se vê. E quando ele se vê, ele fala. E quando fala, se entrega. E quando se entrega, não volta a ser o mesmo. Há perguntas que não apenas abrem a boca de um homem, elas abrem portais dentro dele. E quando um homem se vê diante de uma pergunta que o obriga a encarar o que sempre tentou evitar, não há escapatória. A voz que antes sustentava frases de controle, certezas e piadas, agora vacila. Não por fraqueza, mas por verdade. A pergunta que o deixa louco é sempre aquela que o faz sentir exposto sem estar nu. Quando ela pergunta: "O que você teria feito diferente com seu pai se pudesse voltar?", ele é jogado violentamente em um lugar onde as palavras não chegam de imediato. Porque o que se ativa ali não é uma lembrança, é uma ausência. Um buraco que ainda sangra, mesmo que ele nunca tenha admitido que doía. É nesse ponto que a conversa vira a iniciação. Um homem só se entrega quando sente que há território sagrado sendo construído entre ele e quem o escuta. Ele não suporta julgamento, mas anseia por compreensão. Não quer perguntas óbvias, quer abismos que alguém seja capaz de descer com ele. E é por isso que, quando uma mulher se torna corajosa o suficiente para perguntar: "Qual parte sua você tem medo de mostrar até para você mesmo?", ela está rompendo com séculos de silêncio coletivo. Ela não está apenas buscando uma resposta, ela está convocando a alma dele a se pronunciar. E almas não falam sob pressão. Elas falam quando reconhecem que há espaço para a verdade florescer, mesmo que ela venha suja, contraditória, fragmentada. Não há máscara que resista a esse tipo de conexão. Porque por mais que um homem tente sustentar a imagem que construiu, do provedor, do invulnerável, do sempre certo, há dentro dele um ser que chora por permissão para ser falho. A pergunta que o deixa louco é aquela que o confronta com essa humanidade negada. E nesse confronto, ele perde o controle. Mas não é um perder destrutivo. É um perder que o liberta da obrigação de sempre saber, sempre comandar, sempre vencer. Pela primeira vez ele pode cair e não ser abandonado. Pode falhar e ainda assim ser admirado. Pode se desmontar e perceber que, mesmo assim, alguém ficou. Essas perguntas não precisam de respostas imediatas, porque o que elas causam não é lógica, é movimento interno. Elas giram dentro do homem como uma tempestade que não pede permissão para acontecer. E enquanto ele tenta fingir que nada o afetou, que está tudo sob controle, há um incômodo crescendo, como um sussurro constante no fundo da consciência. Por que você sente necessidade de provar tanto que é forte? Essa pergunta não ataca, não acusa, não desrespeita. Ela apenas revela. E quando a verdade é revelada de forma tão sutil, tão precisa, ela não pode mais ser ignorada.
A mente tenta fugir, mas o corpo já reagiu. O coração já entendeu. O que torna essas perguntas tão poderosas é que elas não vêm para expor o homem, mas para lembrar a ele que existe algo mais além da persona. Jung chamava de persona o papel que vestimos para sobreviver no mundo. Mas há uma diferença entre sobreviver e viver. E quando uma mulher olha para um homem como quem enxerga além do papel, ela desestabiliza tudo, porque ele não está acostumado a isso. Ele está acostumado a ser desejado pelo que representa, não por quem é. E quando ela pergunta, quando foi a última vez que você se sentiu realmente visto? Ela está puxando a alma dele para a superfície, mesmo que ele resista, mesmo que ele tente fugir. Homens falam quando se sentem seguros, mas se abrem quando sentem que estão diante de algo raro. E o raro não é a beleza, nem o corpo, nem o intelecto. O raro é a presença. Presença real. Aquela que escuta com os olhos, que acolhe com o silêncio, que não se apressa para preencher os vazios. E é nessa presença que as perguntas certas se tornam portais. Porque quando uma mulher pergunta, o que você mais esconde de quem você ama, ela está tocando no núcleo da dor. E o núcleo da dor é também o núcleo da transformação. Ele pode hesitar, mas a resposta já começou a nascer. Porque a alma escutada começa a gritar onde antes só havia silêncio. É preciso entender que essas perguntas não são fórmulas, nem truques psicológicos. Elas são chaves e só abrem portas quando são entregues com verdade. Um homem pode sentir a diferença entre uma pergunta que vem do ego e uma que vem do coração. Quando ela vem do coração, ela carrega algo ancestral, algo que desperta lembranças que ele nem sabe que tem. O que em você ainda está esperando ser perdoado? Essa pergunta não busca uma confissão, busca uma libertação. E ele sabe disso. Mesmo que diga que não, mesmo que mude de assunto, mesmo que tente sorrir. Porque não há como mentir para uma pergunta que nos atravessa. A verdade é que todo homem carrega em si um desespero calado. Ele pode ter sucesso, poder, controle. Pode ter a atenção de muitas, a admiração de outros tantos. Mas há um vazio específico. Um vazio que só começa a ser preenchido quando alguém ousa tocá-lo, onde ele é frágil, não forte. E essa ousadia não afasta, ela aproxima. Porque o que todo homem mais deseja é ser amado não pelo que ele consegue sustentar, mas pelo que ele teme que o faça cair. E é nesse lugar, no lugar do medo, que essas perguntas plantam suas raízes. E uma vez que a raiz toca o solo, não há como deter o crescimento. Ele vai falar, ele vai abrir, ele vai se revelar. Há perguntas que não se fazem com a boca. Elas nascem de um olhar que atravessa as defesas. São perguntas que o homem não escutou, mas sentiu. E quando a pergunta vem assim, cravada no silêncio, ela perfura onde nenhuma palavra já havia tocado. Você está feliz ou apenas distraído? Ela não cobra uma resposta, ela arranca uma verdade. Porque um homem pode enganar o mundo, mas não engana o vazio que o persegue quando deita a cabeça no travesseiro. Ele pode sorrir, trabalhar, conquistar, mas dentro dele há uma parte que só se manifesta quando tudo está quieto. E quando alguém, com coragem e presença, nomeia esse silêncio, ele enlouquece, porque sente que foi visto no exato lugar onde ninguém nunca quis enxergar. A mente masculina foi treinada para a estratégia, mas a alma para o mistério. E é por isso que certas perguntas desestabilizam tanto. Elas não têm lógica, têm alma. O que em você ainda não foi escolhido por você mesmo? Essa pergunta rasga o que estava bem costurado, porque ele percebe que talvez tenha vivido uma vida que não é dele, um destino herdado, um comportamento repetido, uma dor que não tem nome, mas tem efeito. De repente ele entende que tudo o que sempre buscou conquistar pode ter sido apenas uma tentativa desesperada de fugir de si mesmo. E aí ele para, ele olha, ele pensa, e nessa pausa, começa a se desfazer. Não é que ele não queira falar, ele só não sabe como. Porque falar sobre aquilo que nos construiu
exige um tipo específico de coragem. A coragem de desmontar a narrativa que sustenta nossa imagem. Quando uma mulher pergunta: "O que você teve que matar em si mesmo para ser aceito?", ela está convidando o homem a um funeral simbólico, o funeral do seu verdadeiro eu. Ele sente a dor do que foi silenciado, a sensibilidade, o medo, o sonho, a ternura. Tudo aquilo que foi sepultado para que ele fosse forte, viril e invencível. Mas ao lembrar do que perdeu, algo nele desperta, porque só há vida nova onde antes houve luto. E só há palavra nova quando há espaço para o lamento antigo sair. Alguns homens respondem com fuga. Mudam de assunto, riem, ironizam. Mas dentro deles, o processo já começou. Porque a alma, uma vez tocada, não volta ao mesmo estado. Ela pulsa diferente, respira diferente. E aos poucos, mesmo sem querer, ele começa a trazer pedaços de si para fora. Não como respostas diretas, mas como fragmentos que escorrem nas entrelinhas. O jeito como ele hesita, o modo como o olhar se perde, a respiração que muda. Esses sinais não mentem. Eles anunciam que algo se abriu. E uma vez aberto, não há mais como fechar. Porque a consciência, quando se expande, transforma o cárcere interno em campo fértil. Essas perguntas fazem o homem perceber que por trás do controle há um menino que nunca foi escutado. E esse menino está gritando, não por atenção, mas por sentido. O que seu silêncio está tentando proteger? Essa pergunta é um espelho. E o que ele vê nesse espelho não é fraqueza, é humanidade. Pela primeira vez, ele compreende que seu silêncio não era proteção, mas prisão. E no momento em que esse silêncio é nomeado, ele começa a se dissolver. E com ele, vai embora também a dureza que o separava dos outros. Ele começa a se permitir sentir, permitir falhar, permitir ser. Não existe mágica nisso. Existe presença. Um tipo raro de escuta que não julga, não interrompe, não tenta consertar, apenas permanece. E nessa permanência o homem encontra o que nunca teve, um espaço onde ele não precisa performar, onde ele pode simplesmente ser. E é aí que ele fala, não porque foi forçado, mas porque foi acolhido. Qual a dor que você nunca contou a ninguém, mas vive tentando esquecer? Essa pergunta não cura por si só, mas ela aponta. Aponta para um lugar onde o homem pode finalmente baixar as armas, onde ele pode admitir que sim, está cansado, e que talvez queira ser abraçado e não apenas desejado. O que deixa um homem louco não é a pergunta em si, é o que ela ativa, porque ela aciona memórias que estavam adormecidas, palavras que estavam sufocadas, sentimentos que ele havia enterrado vivo. E quando tudo isso começa a vir à tona, ele se vê em conflito. Quer recuar, mas também quer continuar. Quer se proteger, mas deseja profundamente ser tocado. E é nesse limiar entre o medo e o desejo que a transformação acontece. Porque nesse ponto, ele percebe que não está sendo desafiado, está sendo convidado. E convites, quando são verdadeiros, têm o poder de despertar o que há de mais oculto, a vontade de ser inteiro. Há perguntas que não surgem da razão. Elas emergem do inconsciente, como se tivessem sido sussurradas por uma força arquetípica que sempre esteve ali, observando em silêncio. Quando uma mulher olha nos olhos de um homem e pergunta: quem você seria se não precisasse provar mais nada para ninguém? Ela está invocando uma sombra antiga, um arquétipo ferido, um guerreiro que, mesmo vitorioso, carrega o peso de uma guerra que talvez nunca tenha sido sua. E essa pergunta o paralisa, não por fraqueza, mas por revelação. Porque ela revela que talvez ele tenha vivido mais para os olhos dos outros do que para os próprios. E isso dói. Porque reconhecer isso é admitir que, por trás da armadura, havia um coração em exílio. É nesse exílio que a alma masculina se fragmenta. Ela se distancia de si mesma, enquanto tenta se adaptar ao que esperam dela. Por isso, certas perguntas são como chaves. Elas não empurram, elas destrancam.
O que você esconde até de você mesmo? Essa pergunta é um abismo. Ela não oferece chão. Apenas um convite para mergulhar. E nesse mergulho, ele encontra imagens, sons, lembranças que não pode desver. A infância não vista. As decisões que calaram sua essência. O amor que ele rejeitou por medo de ser rejeitado primeiro. Cada lembrança retorna como uma lâmina suave, cortando o personagem que ele criou para sobreviver. E o que sobra é o homem nu. Não fisicamente, mas existencialmente. Um homem nu de certezas começa pela primeira vez a se perguntar de verdade. E essa é a loucura que o transforma. Ele não sabe mais o que é verdade ou invenção dentro de si. Ele percebe que confundiu hábito com identidade, que vestiu camadas de proteção que agora pesam mais do que protegem. Se você pudesse recomeçar, manteria quem você é ou criaria algo novo? A pergunta explode como dinamite nas fundações da sua história. E ele hesita, porque talvez precise admitir que se perdeu de si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, esse reconhecimento o liberta. Porque se ele se perdeu, também pode se reencontrar. Esse reencontro não é romântico, é brutal. É olhar no espelho e não reconhecer o reflexo. É escutar sua própria voz e não saber se ela ainda é sua. Mas nessa desconstrução há algo sagrado, a chance de renascer. E quando alguém é capaz de conduzi-lo até esse ponto, sem julgá-lo, sem apressá-lo, mas apenas sustentando o espaço com presença, ele começa a falar. Começa a se reconstruir palavra por palavra, lembrança por lembrança. Não porque precisa, mas porque quer. Porque, pela primeira vez, ele entende que não está sendo interrogado, mas acolhido. E o desejo de falar emerge como um grito que esperava há anos por permissão. O instinto de sobrevivência do homem moderno é calar. Calar para manter a imagem. Calar para não parecer fraco. Calar para não assustar. Mas o que o dilacera por dentro não é o que viveu, é o que nunca conseguiu dizer. Por isso, perguntas certas têm o poder de desarmar fortalezas internas. Elas não invadem. Elas fazem com que ele mesmo abra os portões. Você se orgulha de quem está se tornando? Essa pergunta não busca respostas rápidas. Ela fermenta por dentro. Ela cresce em silêncio. E quando explode, transforma orgulho em vulnerabilidade. Máscara em lágrima. Personagem em pessoa. A maioria dos homens vive entre o que sente e o que consegue admitir. É uma terra de ninguém. Um limbo emocional. E perguntas profundas funcionam como pontes. Elas conectam esse abismo interior. Não se trata de fazê-lo falar por falar, mas de criar uma ponte entre o que está preso e o que precisa ser libertado. Quando a conexão é legítima, ele deixa cair a armadura, porque percebe que falar não o torna menor, o torna mais real. E a realidade, quando tocada com empatia, tem um poder que nenhuma estratégia pode reproduzir. O poder de tornar o invisível inesquecível. É nesse espaço que o vínculo se forma, não na resposta, mas no caminho até ela. O que enlouquece um homem não é a dúvida, mas a possibilidade de se ver inteiro na presença de alguém que o escuta sem querer moldá-lo. O que ainda te mantém acordado à noite? Essa pergunta não pede uma história. Ela pede uma confissão. E quando ele responde, mesmo que com um silêncio cheio de sentido, tudo muda. Porque naquele momento, ele não está mais só. Ele está sendo testemunhado. E a alma, quando é testemunhada com verdade, começa a se curar. Quando uma mulher olha para um homem e, sem dizer nada, pergunta com os olhos: onde você foi quando parou de ser você? Ela não busca uma resposta racional. Ela toca um ponto adormecido, um sussurro ancestral dentro dele que sempre soube que estava se perdendo. E nesse momento, ele não enlouquece. Ele desperta, porque a verdadeira loucura é viver no piloto automático, fingindo controle, enquanto sua essência grita por dentro em absoluto silêncio. A pergunta que não cobra, mas revela, tem esse poder. Ela não julga. Apenas acende uma luz num quarto que ele trancou há muito tempo.
Esse quarto escuro é o lugar onde ele esconde tudo o que não soube processar. As vezes que chorou e não pôde. Os medos que disfarçou de força. As palavras que quis dizer, mas engoliu para não parecer fraco. Quando alguém ousa perguntar: "O que você gostaria que eu soubesse, mas não consegue dizer?", ela destranca todas as fechaduras internas. Porque a pergunta diz: "Eu aguento a sua dor. Eu não vou embora." E é aí que ele começa a falar. Não por impulso, mas por alívio. Porque pela primeira vez, sente que não precisa mais manter a performance. Pode simplesmente ser. Mas ser não é simples para quem sempre aprendeu a parecer. Por isso, quando ele começa a falar, não o faz com clareza. O faz com fragmentos, histórias cortadas, verdades entrelaçadas com dúvidas. E isso é sagrado. Porque não existe narrativa limpa para quem nunca teve espaço seguro. E é nesse caos que ele começa a se reorganizar. Cada frase dita, mesmo que desconexa, é uma tentativa de encontrar o fio perdido da própria identidade. E quem o ouve, se o faz com o coração, torna-se testemunha de um renascimento. Um homem que fala sem parar não está tentando ser ouvido. Está tentando voltar para casa. Essa casa, no entanto, não é feita de paredes. É feita de permissão. Permissão para sentir, para errar, para se contradizer. E perguntas como: qual parte sua você sente que ninguém jamais entenderia? Não são apenas armadilhas emocionais, são convites para que ele atravesse o próprio deserto interno. E nesse caminho, ele encontra não só respostas, mas feridas. Feridas que sangram memórias, decisões, perdas que nunca cicatrizaram porque nunca foram vistas. A fala é o curativo. A escuta é o bálsamo. E a conexão é a medicina. A alma de um homem começa a se mostrar quando ele percebe que pode falhar diante de alguém e ainda assim ser amado. E é esse o verdadeiro motivo por trás da loucura que certas perguntas provocam. Elas não enlouquecem no sentido clínico. Elas rompem os limites da persona. Esse personagem social que ele interpretou por sobrevivência. Quando perguntamos: o que você nunca perdoou em si mesmo? Não estamos só cavando a dor. Estamos oferecendo a chance de redenção. E essa é a experiência que poucos homens têm. A de serem ouvidos sem serem consertados. E quanto mais ele fala, mais ele se lembra de quem é. De quem era antes do medo, antes da culpa, antes das máscaras. Falar não é despejar palavras, é reconstruir identidade. E quando a escuta é legítima, acontece algo que nenhuma técnica de sedução pode simular. Ele começa a se apaixonar, não por quem pergunta, mas por quem ele se torna ao lado de quem pergunta. Porque essa mulher não quer controle, ela quer verdade. E a verdade, quando acolhida, não causa fuga. Ela cria raiz. E um homem com raízes é um homem que fica. Não porque precisa, mas porque quer. O querer, quando nasce da liberdade, é irresistível. E quando um homem começa a falar sem parar, não é porque perdeu o controle. É porque, finalmente, encontrou segurança. A segurança de não ser medido, testado, manipulado, mas de ser visto. O que enlouquece não é a pergunta em si, é o espelho que ela oferece. E nesse espelho ele não vê julgamento, vê possibilidade. E essa possibilidade transforma tudo. Porque o silêncio que o aprisionava começa a se desfazer. E pela primeira vez ele percebe: não está mais lutando contra o mundo, está se reencontrando com a própria alma. Algumas palavras não se esquecem, não porque foram ditas com força, mas porque tocaram onde ninguém ousou tocar. E é isso que permanece quando um homem fala sem parar diante de uma pergunta que abriu suas barreiras mais íntimas. O sentimento de ter sido, finalmente, escutado de verdade. O que começou como curiosidade tornou-se espelho, travessia, recomeço. Cada fragmento que ele entregou era, na verdade, um pedaço da ponte que ele mesmo construía de volta para si. E a mulher que o escutou, ela não o salvou. Ela apenas ficou. E isso foi mais do que suficiente.
Porque, às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma presença que não apresse a cura, mas honre o tempo da alma. E agora, que o silêncio retorna, ele não é mais um vazio sufocante, é um espaço fértil. Porque o homem que fala, depois de tanto calar, não volta a ser o mesmo. Ele carrega agora uma nova percepção, não apenas sobre quem ele é, mas sobre o que significa ser compreendido. E essa memória emocional, esse eco que vibra entre as palavras e as pausas, será lembrado não em frases decoradas, mas em sensações. Ele pode esquecer o som da pergunta, mas jamais esquecerá o que sentiu quando alguém a fez. E isso é raro. Porque a maioria das conversas que temos são sobre o que já sabemos. Poucas, quase nenhuma, nos mostram aquilo que nunca ousamos admitir. Talvez seja por isso que tantas pessoas caminham pelo mundo sem perceber que estão, na verdade, sedentas por serem decifradas, por serem tocadas no ponto exato onde escondem sua verdade mais crua. O segredo nunca foi sobre fazer a pergunta certa, mas sobre estar disposta a ouvir o que vier depois. E isso exige coragem. Porque, quando se escuta com a alma, não se controla o que emerge. E ainda assim, é nesse caos que a verdadeira conexão nasce. Não entre duas versões idealizadas, mas entre duas essências despidas. Uma que pergunta, outra que responde. E ambas que se reconhecem em um lugar onde o amor não precisa de provas, só de espaço. Então, se há algo a guardar desta jornada, é isso. Homens também sangram em silêncio. Também carregam dores que não têm nome, apenas peso. E às vezes tudo o que os impede de desabar é a ausência de alguém que olhe fundo e diga sem palavras: eu estou aqui, mesmo que você não saiba por onde começar. Isso é raro. Isso é sagrado. Isso transforma. E quem aprende a escutar com essa profundidade, não apenas conquista, revela. Não apenas atrai, desperta. Porque o verdadeiro poder não está em ser irresistível, está em ser inesquecível. E ninguém esquece quem o fez sentir seguro para ser inteiro. Agora que você sentiu isso, dentro do peito, nos olhos, talvez em alguma memória que reapareceu sem aviso, te convido a não guardar só para si. Curta este vídeo, comente aqui o que mexeu contigo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva neste canal. Não por obrigação, mas por sentido. Porque se você chegou até aqui, não é por acaso. Você faz parte de algo maior, de uma revolução silenciosa que começa quando alguém, enfim, decide escutar com a alma. E talvez, só talvez, esse seja o começo de tudo o que você sempre procurou.